Oi, oi. Vai passar lá, né? Bom, tudo bem, pessoal? O meu nome é Samuel Venzi, e eu estou aqui com o Marcos Sarris. Nós somos da empresa GoLedger. Sou CTO da GoLedger, o Marcos Sarris é o CEO da GoLedger. E hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho ali, uma introdução, digamos assim, ao mundo do blockchain, né? Como que isso é utilizado. Só um minuto aqui. Bom, então a gente vai passar um pouquinho aí sobre o mundo do blockchain, né? Falar um pouquinho da onde ele veio, o que ele se tornou, né? Desde que ele foi introduzido, digamos assim, e também um pouquinho sobre o mercado de trabalho, e depois sobre como começar no mundo da blockchain em termos de desenvolvimento, né? Esse é o meu perfil dev, né? Como a gente está chamando aqui. Eu comecei a programar na faculdade em C, mexi com visão computacional, com C++ e OpenCV, ciência de dados em Python, já fiz aprendizagem por reforço em Golang, e atualmente eu mexo com Hyperledger Fabric, que é um framework que a gente vai falar um pouquinho hoje, Golang, Node e Docker bastante, né? Bem, para quem não me conhece, eu sou Marcos Sarris. Basicamente, eu desenvolvo desde criança, tá? Desde que minha mãe me deu um Gradiente Expert. E a partir dali é onde toda a minha vida, desde a vida educacional, profissional, tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei como desenvolvedor, tá? E já desenvolvi um pouquinho de tudo, tá? Estou falando desde Basic Assembly para MSX, até PHP, C++, que é a minha linguagem de preferência. Mas atualmente eu sou full stack. Desenvolvo na parte de dev, na parte de front-end para React, e na parte, meu principal trabalho hoje é com um framework de blockchain Hyperledger Fabric, utilizando a linguagem de programação Golang. E como vocês podem ver, eu também desenvolvo em Scratch Junior, porque a minha sobrinha disse que queria ser médica e eu estou tentando convencê-la a ser desenvolvedora de sistemas ao longo da sua vida. Mas hoje a gente vai falar aqui de blockchain, tá? Quando a gente fala de blockchain, existe um conceito que é importante de ter na nossa cabeça, que é do livro-razão. Aqui no Brasil a gente não tem esse conceito tão bem estruturado, mas basicamente o que é um livro-razão? É uma sequência de transações ordenadas cronologicamente, tá? Vocês todos, a gente usa isso bastante, principalmente quando a gente vê a nossa conta corrente no banco, tá? Ou seja, aquele saldo que eu vejo ali, ele na verdade nada mais é do que a soma e subtração de todas as entradas e saídas que tiveram naquela conta corrente desde o início da minha abertura, tá? Então aquele é o livro-razão, ou ledger em inglês. Tá? Aqui, quando a gente pensa também, principalmente no mundo dos esportes, o placar de um jogo de futebol nada mais é do que um ledger que vai ter ali todas as transações de todos os resultados que tiveram na hora que alguém fez um gol. E é a melhor forma que a humanidade descobriu para poder realizar contagem de coisas, contagem de propriedade, contagem de valores e assim por diante, para poder fazer com que ela saiba o quanto alguém tenha. Pode passar. Quanto alguém tenha de valor, de propriedade ou coisas assim. Mas quando eu tenho dúvida em relação, imagina que alguém possa pensar, eu estou falando de valores, né? Então, qual é a imaginação de um fraudador? Tentar alterar aquela informação. Como é que eu faço para evitar que aquela informação seja alterada? No mundo físico, no mundo normal, a mesma coisa, basicamente a gente assina a informação. Estou falando de um documento em papel, por exemplo, eu assino, duplico, cópia para todo mundo. Imagina que eu quero fazer uma transação aqui com todos vocês, eu automaticamente distribuo cópias para todo mundo assina, e essa é a forma aonde a gente ganha a confiabilidade. Isso é o famoso livro-razão distribuído, ou Distributed Ledger, ou a sigla DLT.
Tá? Parece algo novo quando a gente ouve falar de blockchain, que é um conceito básico. Isso é usado desde o Império Romano. O Império Romano, para fazer a contabilidade das suas colônias, basicamente colocava os seus livros de razões do que eles arrecadaram impostos no lombo de um cavalo, distribuía ali para vários lugares. Quando tinha alguma dúvida, trazia essas informações novamente para fazer a conferência. Os séculos se passaram, nasce o Bitcoin, que utiliza o conceito de DLT juntamente com alguns algoritmos para resolução de disputa, para verificação de fraudes, são os algoritmos de consenso, para descobrir se quando eu recebo, por exemplo, 3 informações, 2 estão diferentes, uma está igual, qual que eu escolho. Tá? Esse é o algoritmo de consenso. Para quem trabalha com cripto, elas são chamadas de mineração no mundo das criptos. No mundo tradicional, esses são os algoritmos de consenso que nós temos aqui para poder fazer. Aqui problemas, né? Ou seja, depois que o Bitcoin veio, foi toda essa revolução, a gente vê aí pessoas podendo realizar transações de forma segura e confiável ao longo desse tempo. Muitas companhias, empresas, organizações descobriram que aquela informação, aquele ledger confiável tinha muito valor. E quais são os valores que tem? A partir dali nasce a tecnologia blockchain, que é um componente das criptomoedas para resolver problemas não apenas financeiros, mas também diversos problemas, principalmente entre interligação de dados, de informações distribuídas. Tá? A gente está falando de problemas que precisam de auditoria, que eu tenho que ter certeza que aquela informação no passado não mudou, eu tenho que ter imutabilidade dos dados, eu tenho que ter confiabilidade das informações, uma informação que está sendo coordenada entre vários participantes ou diversos sistemas de diversas empresas, organizações que estão interligadas entre si e que têm que trabalhar da mesma forma. Eu preciso ter elas interligadas e, principalmente, no modelo escalável. Né? A gente que trabalha aqui com informática sabe que muitas vezes a gente precisa interligar um banco de dados, um sistema com outro. Eu consigo fazer uma API para interligar entre o sistema A e o sistema B. E se tiver o sistema C, D, E, F, ou seja, como é que eu faço para todos eles trabalharem em uníssono da mesma forma? O blockchain é a ferramenta para poder realizar essas operações. E aí, a partir dali, o mundo aprendeu a utilizar a tecnologia blockchain em sistemas corporativos. Praticamente todos vocês, em algum momento, já utilizaram um sistema blockchain em algum dos seus processos e muitas vezes não sabem. Né? Por exemplo, a maior plataforma de rastreabilidade de comércio exterior marítimo do mundo, chamada TradeLens, é um blockchain corporativo, a gente chama de blockchain permissionado. Aqui no Brasil, a gente tem diversos casos, por exemplo, os braços de rastreabilidade de grandes indústrias do agronegócio, tal como Frigol, JBS, etc. O braço dela, chamado Eco3, utiliza um ledger de rastreabilidade, utilizando tecnologia blockchain para poder dar valor à sua cadeia produtiva. Além disso, né, o Ministério da Saúde, aqueles dados do vacinômetro, do que a gente recebe do nosso cartão de saúde, aquilo passa por um blockchain corporativo. A Agência Nacional de Aviação Civil registra as etapas de voo e manutenções de aeronave, para, por exemplo, se eu quiser descobrir que um avião que teve algum problema, se ele estava bem abastecido, se ele estava com todas as suas manutenções, a ANAC usa um blockchain para poder realizar essas ações. O governo brasileiro está refazendo a sua interligação interna para poder fazer compartilhamento de dados de CPF. Muitos não sabem, o consumo, né, de CPF, que é feito em geral por alguns órgãos do governo, ele é cobrado, é caro, custa para nós, o governo, conversar entre si para poder pegar informações simples. E eles estão substituindo esse sistema por um blockchain chamado BCPF, CPF em blockchain. E o que a GoLedger faz? Aqui dos trabalhos que eu mostrei, a GoLedger trabalha, por exemplo, no sistema da ANAC, foi trabalhado por nós, o sistema da JBS, da Frigol também, é um trabalho que nós temos feito. Além disso, a gente esse ano estamos fazendo controle de estoque do transporte de gás natural no Brasil, junto com a Petrobras. A gente está trabalhando numa plataforma de tokenização de direitos autorais
para que os músicos passem a ter direito àqueles valores que eles muitas vezes se perdem, que são tocados em rádios, nos streams e assim por diante, e os músicos, os fãs, às vezes não têm o controle necessário. A gente está trabalhando numa ferramenta chamada Toon Traders para poder realizar essas ações, rastreabilidade de placas de veículos, gestão de documentos e certificados digitais junto à Polícia Militar de São Paulo, controle de licenciamento de automóveis, gestão de resíduos. Hoje mesmo nós vamos iniciar um trabalho do selo de controle de energia chamado Procel junto à Eletrobras, tudo isso feito com a nossa equipe. E aí que vem a conversa que muitos de vocês podem estar se perguntando: vale a pena eu desenvolver em blockchain? Tem mercado para isso? Tem oportunidade? Gente, é um mercado crescente, tá? O blockchain ele é muito conhecido pelas criptos, então não dá para falar de mercado do mundo da informática sem falar de criptomoeda. Aqui no Brasil a gente tem empresas fantásticas que estão decolando, mercado Bitcoin, Foxbit, e assim por diante, tudo trabalhando com cripto e precisando de desenvolvedores, de devs que mexam nas plataformas, nos diversos nós de blockchain que eles têm lá interligados para realizar as suas operações. Além disso, quando você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa que já tem um blockchain corporativo, você vai precisar, por exemplo, ou mexer nos contratos inteligentes. Essa é a minha área, é a área que eu adoro trabalhar, fazer, a gente chama de chain codes, né? São contratos inteligentes na plataforma Hyperledger Fabric, é a hora que a gente trabalha. Ou também trabalhar na gestão das infras, né, do controle das máquinas virtuais que compõem essas redes, nas APIs e diversas wallets, e aí o desenvolvedor vai poder escolher qual deles que ele prefere, se ele quer trabalhar, por exemplo, com o Ethereum, né, que é mais voltado para a criptomoeda, ou se quer trabalhar com alguns blockchains corporativos, como é o caso do Corda, ou o caso do Hyperledger Fabric, que é a tecnologia que nós trabalhamos. Bom, então o Marcos falou de tudo isso daí, né, de história do blockchain, o que o blockchain ele pode trazer de benefício, onde ele está sendo utilizado. E agora eu quero trazer um pouco mais para o lado técnico, né, mostrar para vocês o que a gente, dentro da GoLedger, faz diariamente, né. Então a gente utiliza um framework que se chama Hyperledger Fabric, é um framework que é utilizado para redes permissionadas, né? Então, diferente das redes do Bitcoin, por exemplo, ou da rede do Ethereum, que são redes públicas, na rede permissionada eu preciso de uma permissão para estar ali dentro, uma permissão para poder estar executando alguma transação dentro dessa rede. E isso é a base para blockchains corporativos, né? Nos blockchains corporativos você não necessariamente quer que todo o mundo inteiro saiba qual processo que você está rastreando, né? Você quer prestar conta, uma auditoria, alguma coisa assim. Então, blockchains permissionados são ótimos para isso. O Fabric ele é open source, né? E por conta disso ele ganhou um alcance muito grande no cenário dos blockchains permissionados, né? Pode passar, Marcos. Bom, os conceitos-chave do Hyperledger Fabric que a gente consegue citar aqui, né? A gente tem uma abstração de organização. Então, a organização é aquela entidade que está interessada em registrar alguma coisa no blockchain. E mais de uma organização, né? Quer dizer que eu tenho uma rede entre organizações, então elas têm que estar ali compartilhando o interesse no que está sendo registrado, né? Como exemplificação, né, a gente pode falar de uma empresa privada que tem que prestar contas, por exemplo, para um órgão fiscalizador, que faz auditoria. Então, eu posso ter duas organizações, uma que vai realizar registros e uma que vai realizar a auditoria disso nesse blockchain. Então, nas organizações, a gente tem alguns elementos internos, né? Falando um pouco mais tecnicamente. A gente tem autoridades certificadoras, são os CAs. Os CAs eles permitem a geração de certificados que vão autorizar a rede, né? Autorizar essa organização dentro dessa rede. A gente tem os peers. Os peers eles são os nós dessa rede. Os nós eles são as entidades que vão efetivamente transacionar dentro dessa rede. Os orderers, eles são os nós um pouco diferentes, que eles servem para ordenar as transações, fechá-las dentro de um bloco e fazer o broadcast desse bloco para o restante da rede. Além disso, a gente tem os canais, né? Os canais, uma analogia que eu sempre uso é que o canal ele é como se fosse um grupo do WhatsApp. Quem está dentro do canal tem acesso à mesma informação, quem está fora do canal não tem acesso. Então, é ali que acontece o permissionamento. Então, eu posso ali na nossa imagenzinha, né? Vocês veem que eu tenho
organização 1, organização 2, e ali embaixo eu tenho um canal, né, que está ali em azul. Então, aquilo ali é como se fosse o meu grupo do WhatsApp daquelas duas organizações que estão ali compartilhando aqueles dados. Posso ter mais de duas, posso ter 3, 4, quantas eu quiser. Posso ter uma organização fazendo parte de canais diferentes também. Então, como se eu fizesse parte de 2 grupos do WhatsApp, né? E, finalmente, a gente tem ali os chain codes, né, que vai ser o foco, é a parte que a gente mais age assim, no nosso desenvolvimento diário, que é o contrato inteligente, né, criar a lógica de negócio para aquela aplicação funcionar da maneira que o cliente quer que funcione, né? Então pode passar aí, Marcos. Bom, primeiro de tudo, né, eu quero falar o que o Ledger, o que a gente guarda dentro do Ledger no Hyperledger Fabric, né? O Ledger, como o Marcos falou, é aquela sequência de registros temporais de, por exemplo, um extrato, né, com a entrada e saída do meu extrato e assim por diante. E isso, no final das contas, dentro do blockchain, isso é a cadeia de blocos, que a gente conhece como blockchain. A blockchain é o Ledger. Então, um bloco seguido do outro vai estar ordenado com transações de maneira cronológica, e aí, com isso, eu tenho o meu Ledger. Então, o que a gente registra nele é chave e valor, né? Então, para quem aqui está acostumado com o mundo de programação, imagina um banco não relacional. No banco não relacional, eu registro chave e valor, né? Um MongoDB, um CouchDB, qualquer coisa nesse sentido. Então, ali eu posso ter um registro com uma chave, por exemplo, meu registro 1 e o valor do meu registro. Aí eu tenho, por exemplo, um pouco mais sofisticado, né? O item 023, e aí eu tenho uma informação ali, que eu tenho o carro, o sedã e o status dele que foi vendido. E eu posso ter isso ainda mais sofisticado ainda, né? Ao invés de ter somente uma string ali ao final, eu tenho um objeto onde eu mapeio os dados que eu quero com as informações que vão ser registradas, né? Então, basicamente um JSON ali no final, que eu tenho um contrato com uma chave única e ali o meu JSON registrando isso, né? E aí isso daí vai permitir a gente ter o histórico dessa chave, né? Poder realizar mudanças dentro desse registro e poder ver o histórico no nosso Ledger, né? O objetivo do Ledger é a gente ter o registro desse histórico. Pode passar. E aí, quais são as etapas para a gente começar com Chain Code para Hyperledger Fabric, né? Normalmente, né, eu vou falar aqui o nosso processo interno mesmo de desenvolvimento, né? Por onde que a gente começa? A gente começa fazendo um mapeamento de dados. Então, o mapeamento de dados é ver ali qual é a aplicação que a gente vai ter que contemplar, o que vai ter que ser contemplado naquela aplicação, né? Então, eu quero registrar, sei lá, vou dar o exemplo aqui que a gente vai usar daqui a pouco, né? Quero fazer o registro de carros e donos de carros, né? Então, vou fazer um mapeamento de dados. Que informação do carro que eu quero registrar? Eu quero registrar a fabricante dele, quero registrar o modelo dele, quero registrar a cor dele e quero registrar quem é o dono dele, por exemplo. Então, isso é um mapeamento de dados, é realmente ver ali o que vai ser registrado. Depois disso é fazer o desenvolvimento das transações, né? O desenvolvimento das transações é fazer aquilo ali fazer todo aquele trabalho de ver o que eu preciso para agir em cima desse dado que eu acabei de mapear, né? Então, o carro, o que eu quero fazer com o carro? Eu quero criar esse carro. Eu quero alterar esse carro se tiver uma mudança de dono. Eu quero deletar esse carro, se o carro, sei lá, sair for para o lixão, qualquer coisa assim. Então, fazer o desenvolvimento dessas transações, né? E aí, finalmente, a gente vai fazer a arquitetura de organizações em um ambiente de produção, né? Então, a gente vai ter várias organizações ali que vão estar mexendo com os mesmos ativos e a gente quer dizer quem tem acesso ao quê, quem pode fazer alteração nesse carro, quem não pode fazer alteração nesse carro, por exemplo. E aí, os pré-requisitos básicos, digamos assim, a gente vai mexer com um pouco dos binários do Fabric, né? A gente vai mexer com Golang, coisa básica. Golang é uma linguagem fácil de se entender, né? Então, eu imagino que vai ser tranquilo. E a gente vai mexer um pouquinho com Docker também, né? Esses são os pré-requisitos básicos. E aí eu vou começar dando alguns exemplos, né? Aqui eu tenho um exemplo, o exemplo número 1, né? É um exemplo clássico que a gente utiliza, inclusive, quando a gente está introduzindo o blockchain, que é o FabCar. O FabCar, ele é um chain code de exemplo que está no repositório do Fabric, que a gente consegue acessar e olhar. Ele serve para subir uma rede de teste, a gente testar, fazer ali o nosso primeiro contato, né? Digamos assim. Se vocês quiserem, né, tem um QR Code ali, ele vai apontar para o GitHub lá, vocês têm acesso ao GitHub diretamente. Então, ali a gente tem a definição de um ativo, né? Eu não sei se está muito pequeno, mas eu vou descrever aqui, né? Ali a gente tem uma struct, né? A definição de uma struct
do Golang com os campos que a gente quer registrar. Então ali eu tenho a fabricante, o modelo, cor e o dono. Todos esses campos são string, né? Então basicamente vou fazer um registro de string, né? Um campo texto. E esses tipos eles são definidos pelos tipos do Golang, né? Então é realmente uma estrutura, uma struct padrão do Golang. Pode passar aí, Marcos. E aí depois a gente quero fazer uma transação, né? Definir ali qual é o meu ativo, né? A gente chama muito de ativo, né? Esse carro aí a gente vai chamar de ativo. E eu quero definir uma transação que vai registrar esse ativo, né? Então ali eu tenho o meu create car, né? Seria a minha transação de criar um carro. E aí ele vai receber ali todas as minhas propriedades de maneira pura, né? Vai receber uma string na função, basicamente. E eu vou passar isso para dentro da estrutura que eu acabei de declarar. E aí eu vou usar o SDK do Fabric para realizar um put state, né? O put state, o que ele vai fazer? Ele vai receber uma chave e vai receber um valor, que é justamente o que a gente registra no blockchain. Então, a gente vai passar ali, ele está passando um car number, e depois ele passa um car as bytes, que seria a codificação desse JSON em bytes, e isso vai ser registrado efetivamente no Ledger através do put state de maneira crua. Se eu tiver uma chave lá, vai substituir essa chave com um novo valor. E aí eu vou ter o histórico disso, né? E assim por diante. E aí, se eu quiser testar isso daí, né? Eu codifiquei tudo isso, pode passar? Codifiquei tudo isso e aí eu quero testar. Subir lá a rede de teste que tem no tutorial da documentação do Fabric. Aí eu tenho que executar um comando ali, que a gente chama de peer code invoke. E esse comando é um comando massivo. Assim. Lá eu estou passando quais são os meus argumentos e eu estou passando quais são os certificados digitais que vão me dar autorização para realizar esse registro. E ali vocês podem reparar, não sei se vai dar para ver, né, mas ali eu tenho um campo argumentos, onde eu estou listando os meus argumentos de maneira sequencial. Né? Então eu tenho a minha chave, eu tenho a fabricante, eu tenho o modelo, eu tenho a cor e eu tenho o dono. E isso está sendo feito de forma posicional. Se eu trocar isso, a minha struct vai ser montada errado, né, porque ele espera receber isso numa determinada ordem. Né? Então é uma coisa só para a gente ter atenção quando eu for falar um pouquinho mais para frente. E aí, e aí isso é registrado dessa forma com um comando de CLI, né, Command Line Interface. E aí, beleza, aí a gente fez o nosso primeiro registro, teoricamente a gente fez o nosso primeiro registro, né. Como é que a gente pode facilitar isso, né? Então aí entra uma biblioteca, né, uma biblioteca que se chama CC Tools. Essa biblioteca ela nasceu dentro da GoLedger. E logo que ela nasceu, né, pouco tempo depois, a gente soltou ela para open source, né, então o código dela está disponível para uso comercial, não comercial, seja lá o que for. É uma maneira da gente contribuir com a comunidade, sendo o Hyperledger sendo open source, né, faz muito sentido a gente ter isso daí também como uma contribuição para a comunidade. Então, nessa biblioteca, ela vai facilitar muito a nossa vida na hora de criar um chain code, né? Então, a gente vai ter padronização na declaração dos ativos, na declaração em como as chaves são formadas, na referência de ativos. Então, a gente vai poder referenciar um ativo dentro do outro, né? Como se fosse um SQL, né? Da gente ter uma tabela referenciando outra tabela. A gente pode fazer isso aqui. A gente tem tipos de dados padrão e customizáveis, né? Então, ao invés de só ter lá um tipo string, tipo inteiro, eu posso ter um tipo CPF, por exemplo. E aí o tipo CPF ele só vai ser registrado se estiver dentro do que define um CPF. Se ele for um CPF inválido, eu não consigo registrar. Então, tipos de dados customizáveis também estão feitos aí nessa biblioteca. A gente tem ainda a padronização nas transações, a forma que as transações são feitas. E também a gente tem o gerenciamento de permissões de escrita de organizações. Né? Então, a gente tem todo um trabalho ali para poder autorizar uma organização a fazer um registro e não outra, por exemplo. Além disso, a gente também tem outro gerenciamento de dados privados. Então, a biblioteca ela vai contemplar um monte de coisa para a gente. Pode passar, Marcos? E aí, o que ela faz ainda mais para a gente? Ela, além disso, além de tudo isso, ela vem com transações embutidas. Então, aquelas transações padrão de create, read, update, delete, né? O CRUD, para quem está acostumado a mexer com APIs e banco de dados, né? O CRUD é básico, né? Então, isso já vem embutido ali, eu não preciso programar essas transações. Então, se eu definir o meu carro, eu não preciso dizer que eu tenho que criar um carro. Só se eu quiser fazer uma validação a mais ou qualquer coisa assim, mas o CRUD está embutido para mim. Além disso, eu ainda tenho uma busca com paginação. Isso é uma coisa bem interessante quando você quer integrar isso com o front-end, né? E além disso, o Read Asset History, né, que é para ler o histórico desse ativo.
E além de tudo isso, né, a gente ainda tem uma API que sobe junto com esse sistema inteiro e ela vem integrada automaticamente com o meu nó. Então, ao invés de eu executar aquele comando pirt encode invoke, passar um monte de certificado, comando gigantesco, eu subo uma API e aí eu faço uma requisição para essa API, montando o meu request. Posso criar um front-end para interagir com essa API e isso facilita muito a vida, né? Então, ali a gente tem um exemplo, né, do nosso... Seria o mesmo exemplo de carro, mas aplicado ao CC Tools agora, né? A gente criou um repositório para isso, chama gofabcar-cc. Vocês podem ter acesso também pelo QR Code ali. Então, a gente tem a definição de chaves, e aí ali eu vou ter a definição de todas as minhas propriedades, né? Então, aquelas propriedades lá de fabricante, a propriedade de modelo, a propriedade de cor e a propriedade de dono. E eu vou poder dizer quais delas são chaves e quais delas não são chaves. E aí eu consigo gerar um registro a partir das propriedades que estão sendo registradas, né? Eu consigo gerar minha chave a partir desse registro. Então, eu posso dizer ali que a fabricante, o modelo e a placa do carro são chaves. E aí isso aí vai gerar um identificador único para esse carro, que eu vou poder fazer o rastreamento depois. Além disso, eu posso definir ali, por exemplo, o último ali, não sei se vai dar para ver, mas eu tenho uma setinha, basicamente um traço e um sinal de maior, e um person, né? E esse person, ele está indicando que eu estou fazendo uma referência para um outro asset. Então, ao invés de eu dizer que o dono é só uma string ali, por exemplo, Samuel, eu estou dizendo que isso está referenciando um outro asset que foi registrado anteriormente. Então, eu consigo fazer esse relacionamento de assets aí automaticamente. Além disso, tudo isso eu posso dizer se é um argumento requerido, se é um argumento não requerido, e isso vai ser validado automaticamente pela biblioteca, antes mesmo de qualquer registro ser realizado. Se não tiver um parâmetro obrigatório, ele não vai deixar passar. Basicamente isso. Então agora ali a gente tem a transação. A transação ela vai seguir a mesma ideia. A gente tem a definição dos argumentos, mais ou menos da mesma forma. Eu digo qual argumento que é obrigatório, qual argumento que é opcional, qual o tipo desse argumento, referência para um outro ativo, né, nos argumentos também, tudo isso aí. E aí eu posso criar, né, ali a gente tem um campo de routine, né, criar uma rotina para realizar esse registro da forma que eu bem entender. Então, às vezes eu tenho um registro, às vezes eu quero fazer um registro de 2 assets ao mesmo tempo, né? Então eu posso registrar os 2 ao mesmo tempo na mesma transação. Eu posso fazer validações, eu posso fazer leituras de outro assets para fazer uma validação posterior, se essa transação pode ser escrita ou não, e assim por diante, né? E aí isso tudo é permitido com umas funções de alto nível, né, que elas basicamente fazem um wrap, elas embrulham o SDK do Fabric e fazem validações dentro da própria biblioteca, né? Então a gente tem validações ali de put new, de update, de asset, e isso daí estaria substituindo aquele put state, que é um put state cru, né? Pode passar, Marcos. E aí, para executar, finalmente, eu tenho ali a transação com o comando curl, né? O comando curl de fazer uma requisição para a API. É um comando bem menor, e ali eu consigo ver que o meu corpo do request, né? Eu tenho um JSON, onde eu digo lá que o fabricante é a Tesla, o modelo é o S, e a cor é o prateado, por exemplo. Além disso, né, além de eu poder executar dessa forma, eu posso utilizar o Postman, Insomnia, para quem está acostumado aí, mas a gente ainda consegue subir uma interface web que se conecta a essa API para a gente poder realizar os nossos testes, né? Então, Marcos, passa aí. Eu quero demonstrar um pouquinho para vocês todo esse processo. Então, aqui eu tenho aqui o meu código, né? Eu aumentei um pouco a letra. Quem está vendo aí consegue enxergar o código ou quer que aumentar mais? Beleza, valeu. Então aqui eu tenho o meu registro de carro, né? E aí você vê aqui o meu registro de carro, eu estou falando que ele tem uma tag car, uma label, eu consigo definir uma descrição para o meu front-end poder consultar qual é a descrição desse ativo e gerar um front-end automático, por exemplo. E aqui eu tenho a minha primeira propriedade, né? A minha propriedade make aqui, eu estou dizendo que ela é uma chave com esse isKey, estou dizendo que ela é requerida com esse required. Descendo aqui um pouquinho, eu também tenho um model, mesma coisa. E aqui o que eu queria mostrar para vocês é esse person, né? Esse setinha person. Então aqui, na minha árvore de arquivos aqui, eu tenho um outro asset que se chama person.
e que ele é definido exatamente da mesma maneira. E aí eu tenho um carro referenciando um asset de pessoa, que pode ser uma pessoa que já estava registrada anteriormente. Então, aqui eu tenho o meu CPF, né? Esse é um dos tipos de dados customizados que a gente conversou. Isso é definido aqui, é definido como um código de validação mesmo, e eu consigo fazer a validação desse CPF de maneira automática. Então, ele não vai registrar uma coisa se essa coisa não estiver dentro da definição de CPF. Então, aqui você vê que ele vai receber o meu CPF, vai fazer um replace ali dos pontos e traços, vai ver se tem 11 dígitos e vai fazer todo o cálculo ali, né, o cálculo de validação. O CPF ele tem uma regra de validação para ver se esse CPF é válido ou não. Se for inválido, ele retorna um invalid CPF e aí ele não faz o registro, né? E eu posso adicionar um campo de validação mesmo aqui na própria propriedade, né? Então aqui eu tenho um campo de nome e eu tenho um campo de validação que ele está declarando uma função aqui que vai verificar se esse registro é vazio ou não, né? E se for vazio, ele vai me retornar um erro. Legal. E aqui, finalmente, aqui eu tenho a definição de uma transação, né? Aqui eu tenho uma transação de create car. E aqui você vai ver que eu recebo os argumentos, né, os argumentos que o carro ele precisa, né? E aqui eu faço a minha rotina, né? Aqui a minha rotina, eu pego esses argumentos que eu recebi, coloco ele dentro da minha estrutura e aí eu faço um new asset aqui. Isso é uma função do próprio CC Tools que vai validar isso tudo para mim e fazer o meu carro um objeto onde eu posso fazer o put new desse objeto e registrar ele de fato, né? Aí, em termos de executar isso daqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho isso daqui. Eu tenho aqui uma rede de pé aqui. Então, está aqui no meu Docker, né? Aí a gente vai ver aqui tem alguns containers, né? Aqui a gente tem um container de API, né? A gente tem um container do peer, basicamente tem uma rede rodando aqui, uma rede local, uma rede de desenvolvimento. E aqui eu quero usar essa rede, né? Como é que eu faço? Eu posso subir um containerzinho aqui que a gente chama de interface web, né? Inclusive eu acho que ela está de pé aqui. Só matar esse container aqui antes. Beleza, então vamos subir aqui. E aí isso daqui vai subir uma interface web no meu localhost, basicamente, né? Então eu vou poder acessar aqui o meu localhost 8080 e ver essa interface web, que internamente a gente chama essa interface de GoInitus, né? E aqui eu vou ter os meus assets aqui na barra lateral. Esse front-end ele é montado automaticamente. Ele lê os dados que estão sendo registrados. Tá cortando? Ah, tá, peraí. Massa. Então ele lê os dados que foram registrados que estão no meu chain code, né, a definição do que está no meu chain code, e aí ele passa isso daqui para frente de maneira automática, né, maneira genérica. Então aqui eu vou poder, aqui eu tenho um registro, né, aqui eu tenho um registro aqui onde eu tenho CPF, pessoa, data de nascimento, e aí que eu posso visualizar esse registro, posso editar esse registro, posso criar um novo registro aqui, então tudo isso aqui é permitido. E aqui eu quero criar um carro. Eu vou criar um carro aqui com a transação que eu fiz, né, de create new car. Então eu vou aqui dizer que eu quero criar um carro que ele vai ser um Tesla, vai ser um Model 3, e ele vai ser prateado. E aqui o owner, vocês veem que já tem aqui um drop-down. Isso daqui é porque, como eu estou referenciando o asset, ele entende, esse front-end entende que eu tenho que buscar isso dos meus registros atuais. Então aqui eu vou referenciar a pessoa que já estava feita lá. Coisa interessante aqui é que essa interface aqui, ela me dá o comando para eu executar isso daqui na linha de comando, né? Então se eu clicar no curl, ele gera isso para mim, posso copiar e colar num terminal e executar essa transação, ou então importar isso para o Postman e colocar isso na minha biblioteca de requests, né, que eu estou realizando os testes. Então aqui eu vou realizar o meu registro, é só clicar em Submit. Ele vai fazer o meu registro e aí eu vou poder consultar agora o meu carro. Agora eu tenho um carro aqui, né? E eu vou poder, por exemplo, eu posso vir aqui e tentar alterar esse carro, né? Então vamos dizer que ele passou de silver para black, né? Então faço aqui o meu submit
beleza? Aí aqui eu vou ter o meu histórico, né? Então eu realizei uma alteração. Aqui que está o valor da blockchain, né? Isso daqui é efetivamente o que está lá no Ledger. No Ledger, quando eu for olhar o histórico de tudo, eu vou ter que primeiro, nesse timestamp aqui, ele foi registrado como Silver, e aí no timestamp posterior, ele foi registrado como Black. E aqui eu tenho todo o registro, eu tenho inclusive a organização que realizou esse registro. Legal. Mas isso aqui é um ambiente de desenvolvimento, né? Eu vou lá e aí a gente tem todo um ferramental para poder, quero alterar o meu código e atualizar isso. Tem script para isso lá, tudo isso é disponível dentro da ferramenta que a gente utiliza. E aí eu desenvolvi, alterei lá, criei transação, testei, criei outra transação, testei de novo, fiz todo o meu registro local. Como é que eu faço para jogar isso daqui em produção, né? Em produção, a gente tem o GoFabric. O GoFabric ele é uma ferramenta nossa, um orquestrador de redes Hyperledger Fabric e de APIs, né? Então ali a gente tem uma pequena demonstraçãozinha da interface, né? Mas eu vou abrir aqui para vocês e mostrar essa rede, esse chain code deployado numa rede de fato em produção, né? Então aqui eu consigo abrir e mostrar para vocês o GoFabric, né? Então ali a gente consegue ver, esse daqui é o meu dashboard da rede que está deployada, né? Então aqui eu tenho duas organizações, né? org1 e org2. Você vê aqui que elas têm os seus próprios IPs, né? Então isso daqui está definido pode estar definido numa cloud qualquer, né? Pode ser AWS, Azure, GCP, pode ser on-premise, você pode ter um servidor na sua casa e subir uma rede blockchain no servidor da sua casa, se você quiser. Então, o GoFabric ele é agnóstico nesse sentido, basta você ter o IP para isso, né? E aqui a gente tem uma visualização das transações e tal. A gente tem aqui também uma pequena visualização dos blocos que estão nessa rede aqui também. Então, conforme eu for transacionando, inclusive eu acho que ele não está nem conectado na minha internet. Deixa eu conectar aqui, senão não vou conseguir continuar. Beleza. Então, basicamente, isso daqui é um ambiente, né, é um ambiente de produção, né? Como a gente gerencia essa rede em produção. Então aqui vocês vão ver que eu tenho várias abas aqui com os ferramentais para poder gerenciar isso, né? Então tem uma aba de deploy, que é o que faz o primeiro processo. Posso adicionar a organização, posso adicionar um novo nó, posso fazer um upgrade de chain code, adicionar uma API, tem basicamente tudo que você precisa aqui. E aí, para finalizar, né, eu queria também trazer um pouco, a gente está falando muito de desenvolvimento, mas eu queria trazer um pouco da facilidade, né, do GoFabric e a utilização de no-code, né? No-code é uma coisa aí, no-code é uma palavra do momento, né? E aqui a gente consegue subir redes blockchain sem ter conhecimentos muito profundos de como fazer isso em termos de desenvolvimento, né? Então aqui na minha aba de chain codes, né? Lembrando que chain codes são os contratos inteligentes, né? Eu tenho aqui uma aba de chain code templates e de templates, onde eu posso vir aqui e criar um novo template. Então aqui eu tenho alguns templates criados e aqui eu consigo basicamente definir toda aquela definição de assets que eu fiz em código, né? Que é essa definição aqui por exemplo, desse person, né? Toda essa definição aqui eu consigo fazer ela preenchendo um formulário, basicamente. Então, vindo aqui eu posso, por exemplo, eu tenho um template aqui que chama Marketplace, né? E aí é que eu defini um asset de produto, estou dizendo que ele tem um código de produto, que é uma string, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para ficar melhor. Tem um código de produto que é uma string, tem o nome do produto, tem preço, tem para quem que está vendendo, categoria, e aqui eu tenho as referências, né? Então tem uma referência para um seller, tem uma referência para categoria, e aí o GoFabric ele entende isso e já faz o deploy automático dessa rede blockchain com o que você precisa para poder ter esse template sendo utilizável, né, dentro de uma aplicação corporativa. Bom, o que eu queria passar para vocês de desenvolvimento era isso, e aí eu acho que a gente tem uns minutinhos aí para perguntas, se alguém tiver. A mensagem que a gente quer passar é, se vocês estão pensando em começar uma jornada em blockchain, procurem a gente, tá? A gente tem essa biblioteca, ela é open source, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem canal de comunicação aberto para a comunidade no Discord, e a gente adora fazer isso, tá? É o nosso dia a dia. Então, qualquer questão, dúvida, vocês querem começar um projeto novo, pode falar com a gente que a gente vai fazer
vai atender vocês da melhor forma possível. Isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? Ficou tudo claro. Bom, mas é sério, se surgir qualquer dúvida depois, tipo assim, dá uma olhada no Discord, dá uma olhada nos repositórios, eu vou colocar essa apresentação, no Discord, e aí quem entrar no Discord vai ter acesso a ela, vai poder ver os repositórios e assim por diante. Se pesquisar a gente no GitHub, vai encontrar o repositório que a gente utilizou aqui, e aí chama a gente que a gente dá todo o auxílio possível para vocês iniciarem isso daí, né, essa jornada aí. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. Até a próxima.